Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. É necessário acreditar que todos os maçons são nossos irmãos? Por Gerard Lefebvre. São irmãos porque se isolam do mundo profano, de profanum, que significa fora do templo. Distinguem-se por sinais de reconhecimento, um vocabulário distinto e uma língua maçônica autêntica. Será a fraternidade o verdadeiro segredo dos maçons? Uma sociedade seletiva mais universal? É verdade que a maçonaria é uma organização seletiva que recruta os seus membros por cooptação e pratica ritos iniciáticos referentes a um segredo maçônico e à arte de construir. Contudo, é importante notar que nem todos aqueles que se autodenominam maçons são membros da mesma obediência ou partilham dos mesmos valores. Na verdade, a maçonaria é uma organização muito diversificada que sofreu numerosas divisões e dissensões ao longo dos séculos. Descreve-se, dependendo dos tempos, países e formas, como uma associação essencialmente filosófica e filantrópica, como um sistema de moralidade ilustrado por símbolos ou como uma ordem iniciática. Seus membros estão inabalavelmente ligados a este princípio fundamental da maçonaria de que todos os maçons espalhados pela superfície da Terra formam um só povo de irmãos. Autor de uma das mais notáveis apologias da ordem maçônica, em 1744, Joseph Uriot afirma claramente: quando estamos reunidos, todos nos tornamos irmãos, o resto do universo nos é estranho, ali se confundem o príncipe e o súdito, o cavalheiro e o artesão, o rico e o pobre, nada os distingue, nada os separa, a virtude os torna iguais. Ela tem seu trono em nossos camarotes, nossos corações são seus súditos, e nossas ações o único incenso que ela ali recebe com complacência. Esta irmandade é, de fato, a do recinto do templo, de amigos escolhidos, que se reconhecem como irmãos. A fraternidade é uma palavra vazia? A fraternidade é um conceito importante que foi destacado no lema da República Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Contudo, é verdade que a fraternidade pode ser difícil de definir e de pôr em prática. Num artigo na revista Études, Agnes Manoretonil argumenta que a fraternidade é muitas vezes mal definida na lei e desvitalizada pelo individualismo, o que a torna difícil de alcançar. Dito isto, o Papa Francisco declarou durante um encontro sobre a fraternidade humana que acreditar que o outro é um irmão, dizer ao outro irmão não é uma palavra vazia, mas a maior ação que cada um de nós pode fazer. Em suma, a fraternidade é um conceito importante que pode ser difícil de alcançar, mas continua a ser um valor fundamental para muitas pessoas. A fraternidade tem algum significado entre homens e mulheres? É justo que a questão da fraternidade se amplie para incluir a dimensão de gênero, ou seja, a possibilidade de uma presença feminina na loja. Com efeito, a adelfidade é um termo que reúne fraternidade e sororidade. Sororidade é um conceito feminista que se desenvolve em reação à noção de fraternidade, sem dimensão ou menção de gênero, e designa a solidariedade entre os seus semelhantes, sejam eles homens, mulheres ou não binário. Este termo está cada vez mais presente em certos círculos ativistas, em particular nos círculos feministas e queer, pessoa cuja orientação ou identidade sexual não corresponde aos modelos dominantes. Permite expressar o que a palavra irmão expressa em inglês, ou seja, as palavras irmão ou irmão e irmã. Adelphite também permite manter o sentimento de pertencimento à mesma comunidade, sem levar em conta o binário, homem ou mulher, irmão ou irmã. Logicamente, a questão da fraternidade alarga-se então à dimensão de gênero, nomeadamente à possibilidade da presença feminina na loja. Em outras palavras, a fraternidade pode ser combinada com o feminino? Se a loja é uma sociedade de homens que se reconhecem como irmãos, que lugar deve ser dado às irmãs, mesmo que na sociedade envolvente, sejam eternas menores, passando da autoridade do pai para a do marido, segundo os antigos textos da maçonaria, com referência ao Código Civil de 1804 que colocava as mulheres sob a autoridade do pai e depois do marido? A resposta é emblemática da concepção de fraternidade dos maçons. Não confunda fraternidade com amálgama.
Para Bonneville, Nicolas de Bonneville, nascido em 13 de março de 1760 em Évreux e falecido em 9 de novembro de 1828 em Paris, é um livreiro impressor, jornalista, escritor e maçom francês. É óbvio porque nesta sociedade universal, a maçonaria, nós sabemos que lá tudo está misturado, judeu, muçulmano, inglês, alemão, espanhol, etc. Ele afirma, mas é precisamente isso que os maçons sempre quiseram evitar. Todos os maçons acreditam que somos todos irmãos? A sua fraternidade é eminentemente seletiva e a sua arte régia é uma arte de distinção, do irmão em relação ao profano, dos eleitos em relação aos irmãos servidores, dos cidadãos da República Universal em oposição aos que não são dignos de integrar a cadeia de união, dos homens de cor aos brancos, dos homens às mulheres, mesmo que sejam irmãos e irmãs. Surgirá uma concepção militante de fraternidade radicalmente diferente. Segundo Pierre Benoit, a fraternidade é um valor que deve ser vivido e aprendido em todos os momentos educativos, inclusive na escola. Está ligado à ideia de dádiva e começa onde termina a empatia. Não deve ser reduzida ao seu aspecto afetivo, emocional, mas deve ser entendida como uma relação fraterna na educação. Está ligado à dignidade e ao respeito, trata-se de acolher o outro dentro de si. Para Francisco de Assis, a fraternidade não é um dom estático, um fim em si mesmo. Alimenta-se e cresce alimentando-se de caridade. E isso sempre traz paz. Fraternidade, um valor para viver. Em suma, a fraternidade é um valor que deve ser vivido e aprendido em todos os momentos educativos, inclusive na escola. Não deve ser reduzida ao seu aspecto afetivo, emocional, mas deve ser entendida como uma relação fraterna na educação. Está ligado à dignidade e ao respeito, trata-se de acolher o outro dentro de si. No entanto, não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar a paz e a caridade. O Malhete Autossustentável. Apoie a campanha de arrecadação a partir de R$ 5 mensais, que visa transformar a Malhete em um projeto autossustentável. Clique no link na descrição do vídeo para dar o seu apoio. Contamos com a sua ajuda.